cada vez mais na parte dos PTs e assim é que cada vez há mais miúdos, muito mais novos, a investir na parte do reforço físico, durante a época, antes da época, pós a época. Certo. É uma coisa que não se via antes. Eu às vezes fico a pensar, qual é o objetivo destes miúdos? É fazer este reforço porque querem ser melhores atletas? É fazer este reforço porque têm noção que isto pode fazer com que tenham menos lesões e isso possa fazer com que eles consigam progredir mais na carreira? Porque muitas das vezes uma lesão assim numa fase tão inicial da carreira pode ser o suficiente para aquele jogador nunca mais conseguir fazer uma carreira futebolística. E acho que é uma coisa, um paradigma que tem mudado de há muitos anos para trás, em que o futebol era atirar uma bola para o campo e correr e fazer uns remates, da parte de é importante ter um bom quadríceps envolvido, é importante ter as articulações estáveis, e é uma coisa que eu noto cada vez mais uma mudança do futebol da 20 anos para trás do futebol que existe aqui hoje. Por isso é que decidi trazer-vos aqui hoje aos dois, tanto o Dário aqui numa perspectiva mais de personal trainer, também treinador, o Nuno como jogador de futebol e agora também como treinador. Não sei qual é a visão que vocês têm desta parte do futebol ter mudado há 20 anos para trás da realidade que temos hoje em dia. Queres começar? Posso começar eu, então? Eh, eu, como ex-jogador, e na altura que eu era jogador, lá está, como tu dizes, tem vindo a evoluir bastante. E, e eu nunca fiz nada dessas coisas, apenas treinava e ia para casa e descansava, comia, dormia, treinava e todos os dias era essa a minha perspectiva. Se, se era suficiente ou não, na altura não tinha essa percepção. Agora, eu acho que tudo evolui, o futebol evoluiu bastante nestes últimos 20 anos, como tu dizes, e, e todo o pormenor é importante. E os miúdos, cada vez mais também com o acesso que têm à internet e às redes sociais, e o facto de quererem também seguir os ídolos, e se um ídolo faz, eles também querem fazer, acaba muito por, eu acho que isso é que provoca neles essa vontade de mais cedo de estarem melhores e tentarem evoluir nesse aspecto. Claro que na parte física, se calhar o Dário vai conseguir dar mais informação. Eu, como ex-jogador, não o fiz. Se calhar, se o fizesse, poderia ter sido melhor. Felizmente, nunca tive grandes lesões. Acredito também que faz parte do ADN de cada um e cada pessoa é diferente. Eu, felizmente, não passei por lesões graves a níveis musculares. eh, e, eh, e tive sempre esse percurso durante a minha vida como jogador. Do ponto de vista de treinador, já é um pouco diferente, já preocupámos com todos os detalhes e aí já tentamos estar mais em cima dessas situações. Portanto, vou passar aqui a bola ao Dário e ele vai explicar melhor essa situação. Eu acho que, imagina, no que tu falaste em relação aos miúdos, tem muito a ver também com a informação. Hoje em dia nós temos muito mais acesso à informação do que o que tínhamos há 15 ou 20 anos atrás. Ainda que eu acho que há 15 ou 20 anos atrás as coisas não se faziam a topo de uma determinada forma, eu acho que nós, fruto de redes sociais, internet, informação, televisão, de uma forma geral, acabamos por ser influenciados por aquilo que vemos de cima, e se em cima tu vês cada vez mais atletas visivelmente a treinar, a cuidarem-se, a tratarem de uma série de pormenores. Eu digo isto muitas vezes, eu tenho uma filha de 4 anos, hoje em dia os meus pais, quando eu falo com eles sobre a nutrição da Sofia, eles acham que, porra, quando eras tu a gente fazia isto e isto errado. Na altura faziam aquilo que achavam certo com a informação que tinham no momento. Claro. Se calhar quando o Nuno era jogador, os pais chantavam-lhe a cabeça para ele se deitar cedo e para descansar, porque no dia a seguir ia ter jogo. É a informação que tu tens naquele momento que te faz orientar os comportamentos que tu vais ter. Hoje em dia, os pais têm muita informação. Eu acho que não. Normalmente esta força de vontade parte essencialmente dos pais. Têm muita informação, olhamos para aquilo que existe acima, e procuram e depois tentam que isso aconteça. E cada vez mais há miúdos que o fazem, há bons exemplos que os têm. Aquilo que nós tentamos, por exemplo, naquilo que nós fazemos, tentamos sempre explicar é
há fases optimais para o desenvolvimento de determinadas capacidades nas crianças e nos jovens adultos. Eu acho que é super importante que o façam, até porque a atividade motora das crianças hoje em dia está mais limitada fruto do nosso contexto social. Portanto, há uma série de coisas que tu dizes-me assim, eu joguei no Paivense, mas se calhar tu no Paivense tinhas um futebol organizado, mas depois na rua jogavas muito mais vezes e nas vezes em que jogavas na rua a bola saltava para a casa do vizinho e tu trepavas o muro, saltavas, fazias um drop jump com uma carga 2 vezes ou 3 vezes o teu peso corporal e a seguir saltavas para cá. E se calhar era mais importante, esse para a tua atividade física, para o teu desenvolvimento motor, era mais importante isso do que propriamente o futebol em si. Eu digo isto muitas vezes, os putos agora não se sprintam, meu. Quanto mais não seja, quando era miúdo, tocava a campainha, eu fugia, sprintava. E tu tinhas uma exposição máxima ao sprint. Não tinhas Claro. tu em miúdo não tinhas um sprint mais forte do que fugir de um cão ou tocar uma Uma campainha e ir campainha, embora. exato. E se calhar os miúdos agora não têm. E eu acho que isso também faz com que se sinta mais essa necessidade de teres um trabalho organizado. Eu não tenho dúvidas que o futebol e o desporto vai continuar a evoluir e vai se especializar a um ponto de que eu acho que o melhor daqui a 20 anos vai ser melhor do que o melhor de agora, com características, obviamente, mas se calhar a média de nós vai ser pior em termos esportivos porque temos uma exposição ao movimento muito menor do que o que tínhamos há uns anos atrás. Aquilo que, no que diz respeito àquilo que tu dizes de vez alguns miúdos a treinar, etc. Ainda bem, eu acho que é importante, muitas vezes até para fazer uma educação do movimento, muitas vezes porque se tu pegas num miúdo de 16 anos que nunca treinou e chega lá e quer em 2, 3 meses melhorar, tu andas às vezes um mês e meio a explicar-lhe como é que se mexe, como é que se treina e como é que tu vais tirar partido. Tu treinas. Tu se calhar hoje em dia fazes um back squat com 200 quilos, mas até aprenderes como é que irias fazer a técnica de o fazer, tu não conseguiste ter uma grande evolução. E muitas vezes nós, se conseguirmos pegar num miúdo, numa criança cedo, trabalharmos os aspectos que achamos que é fundamental nessa altura, que nem sempre é exatamente, ou seja, não é uma réplica de um adulto. Nunca poderá ser uma réplica de um adulto, porque eles estão em fases de desenvolvimento completamente diferentes e o treinador tem que ter consciência disso, perceber qual é a fase que aquela criança ou aquele jovem adulto está a passar e desenvolver as características que é necessário para que ele evolua, mas depois também que lhe dê uma preparação para quando ele maturar completamente, quando ele já tiver um adulto feito, nós tentarmos tirar o máximo partido daquela aprendizagem que existiu prévia. E Mas, aí eu acho que faz diferença. mas, por exemplo, como já tens alguma experiência nesta área, já estás, não sei, sensivelmente que há 10 anos, mais ou menos, Sim, o dedicado negócio próprio há 11. a esta parte do, do treino físico, mais ligado ao futebol. Notas que estamos a criar super atletas relativamente a tempos prévios, ou achas que isto é mais um colmatar daquilo que tu disseste de pessoas que se mexiam mais antes, agora mexem-se menos, então temos isto que vem complementar o facto destas crianças estarem mais paradas? Ou achas que as crianças hoje em dia, pelo facto de investirem, fruto também da indicação da parte dos pais e assim, conseguem ser melhores atletas relativamente às crianças de 20 anos atrás? Claro que há sempre os talentosos, não é? Mas estou a dizer a população geral. Eu acho que aquilo que eu te disse há bocadinho, eu acho que a especialização, ou seja, eu acho que o topo da pirâmide será melhor. Porque, porque eles vão treinar com melhores treinadores, os treinadores vão ter acesso a mais informação, os fisioterapeutas vão ser melhores, as condições de treino vão ser melhores, a capacidade de tu corrigires, quanto mais seja pela experiência e pela tecnologia, vai ser melhor. E se tu pegares nos talentosos, naqueles que têm uma predisposição genética inacreditável para aquela especialização, se tu pegares neles e os expuseres a este processo que é mais rico hoje em dia, do ponto de vista de educação e de desenvolvimento, essa especialização, eu acho que o topo da pirâmide vai ser melhor. Se me dizes assim, ok, mas não vai nascer outro Usain Bolt. Pá, eventualmente há tipos que, com uma individualidade genética tão expressiva, que eles realmente estão muito fora da curva. Mas eu acho que a especialização, ou seja, o topo do atleta vai ser melhor. O average, a média, eu acho que tendencialmente estamos a mexer pior e acho que este tipo de trabalho complementar pode ajudar.
Ou seja, é um remédio para uma doença que nós temos, que é a falta de movimento. E eu acho que aí é importante. Eu acho que a verdade é que se nós conduzirmos uma criança a fazer desporto, eu acho que ela vai ser um melhor adulto, ou vai ser um adulto que se mexe melhor, independentemente se for profissional ou não. Ok? Vocês os dois, se calhar, ou nós os três jogamos futebol quando éramos miúdos, ou praticamos desporto quando éramos miúdos, e ele fez disso profissão. Mas se calhar tu hoje treinas porque aprendeste a treinar alguma coisa de miúdo. Se calhar eu hoje sou treinador porque sempre fui apaixonado por desporto. Portanto, a vida de nós os três pode ter eventualmente ligado ao desporto e evoluído por causa do desporto. Eu acho que isso é super importante. Que pelo menos que existe essa tendência. Por exemplo, eu faço muito esforço para que a Sofia, ainda que ela viva num universo um bocadinho condicionado, porque o pai e a mãe trabalham nesta área, a maior parte dos meus amigos são desta área, portanto, mas eu acho que é muito importante que isso aconteça. Portanto, é o que eu te digo, eu acho que a especialização vai continuar a ser melhor, por causa dessa exposição. Tu vês hoje em dia em desportos diferentes, tu vês o salto com vara, tu vês o Mondo do Duplantis a bater o recorde do mundo sempre que quase lhe apetece, não é? Tem 14 ou 15 ou 16 recordes do mundo. Seria impensável alguém fazer isto. Agora, tu vais ver a história. O pai era saltador, o tio era saltador, tinha exposição em casa para poder saltar à vontade. Tu vês um miúdo a saltar para aí desde os 3 anos, pegas nisto, e com certeza absoluta, a partir do momento que ele começou a saltar bem, teve um acompanhamento gigante. E de certeza absoluta que tem uma predisposição genética para aquilo inacreditável. Mas lá está, a especialização vai ser incrível. Resta-nos agora trabalhar para que a média não baixe, porque eu acho que hoje em dia os miúdos mexem-se menos. A questão é um bocado essa. Por exemplo, e tu quando começaste no Penafiel, não é? Uhum. Desde as camadas jovens, na altura que tu começaste, havia algum cuidado dentro do clube para esta parte da importância do reforço físico, do treino físico, não só do futebol, nas camadas jovens e também já na parte do futebol já profissional, na parte dos séniores, no intuito não só de melhorar o jogador, mas com o intuito de prevenir lesões ou assim, ou era uma coisa que Não, passava um bocadinho ao lado ainda, ainda? ainda estamos a falar há 20 e tal anos atrás e ainda não havia todo esse acompanhamento. Basicamente nós íamos para treinar, para jogar futebol e divertíamos, fazíamos o que gostávamos, aprendíamos o jogo, sem dúvida, e voltávamos para casa. Ninguém se preocupava em lesões, ou em prevenção, ou se eu sou fraco nisto ou naquilo. Entretanto, era só a parte do desporto em si, de jogar, e a partir daí, se acontecesse alguma coisa, então teríamos que tratar, como é normal. Mas não havia nenhum acompanhamento e mesmo na altura, quando acabei por ser sénior, já profissional, também não havia muito esse acompanhamento, ao contrário de hoje em dia. Por exemplo, eu estava a trabalhar no Chipre com as camadas jovens, já estamos mais focados nesse aspecto. Todos os dias os miúdos têm um plano específico para fazer antes ou após os treinos Dentro do clube. dentro do clube para poderem suportar e estarem melhor fisicamente o treino. Todo esse processo já é um processo que nós acompanhamos, temos pessoas também profissionais que os acompanham e os ajudam a fazer, que é o objetivo para melhorar os miúdos nessas idades. Por exemplo, e da tua prática, da tua experiência dentro dos teus pares e mesmo de atletas que treinaste já, achas que aqueles que provavelmente fora do clube, na altura que não havia essa possibilidade, ou mesmo aqueles que dentro do clube investem mais nesta parte física, notas que têm menos lesões, têm mais rendimento na sua carreira, nos treinos, ou é uma coisa que não consegues notar muito? Ainda não dá para perceber muito. Eu também trabalhei com esses miúdos há pouco tempo e depois saí, mas acredito que, sem dúvida que quando se faz esse acompanhamento, o benefício deles vai ser mais em longo termo do que no momento. E o importante, ou aquilo que eu vejo deles, que lá está, nessa idade é importante eles crescerem, eles evoluírem, mas não é uma coisa que se vê imediatamente. Eles sentem-se bem, é o mais importante, sentirem-se bem e tentar não fazer nada que os prejudique.
que nesse momento é o mais importante. Mas, por exemplo, na vossa perspectiva, tanto numa parte mais de quem está na frente de reabilitar o atleta, treinar o atleta, ou quem agora está a treinar o atleta como treinador de futebol, por exemplo, nós sabemos que o que os estudos nos mostram é que num plantel profissional de cerca de 25 jogadores, existem cerca de 50 a 60 lesões por época. Isto, se nós formos dividir por jogador, dá uma cerca de duas e pouco lesões em cada um dos atletas. Sabendo que mais ou menos 50% destas lesões são lesões minor, coisas que se resolvem com uma semana, as outras 50% nem por isso. Acham que o facto de os clubes estarem cada vez mais conscientes, porque isto tem um impacto não só para o plantel, mas é um impacto económico, não é? Porque um Exato. investimento grande no futebol. Acham que os clubes estão cada vez, principalmente os grandes clubes, conscientes disto e cada vez forçam mais a importância deste reforço e desta parte física, incutir aos jogadores a importância disto nas suas carreiras, ou acham que isto ainda passa um bocadinho ao lado? Não, eu acho que os clubes cada vez têm muito mais atenção a esse aspecto e cada vez estão a investir em profissionais dentro do clube para manter os jogadores num estado saudável, porque cada dia que um jogador está fora do treino, fora do campo, é dinheiro perdido para o clube. Então, eu acho que o foco maior, tanto nós como treinadores, como equipa técnica, é o controle do treino, que esse controle do treino é muito importante para controlar o jogador. E hoje em dia, felizmente, existem tecnologias muito evoluídas que nos ajudam a controlar o jogador de uma forma mais individualizada do que antigamente era um termo geral, todos têm que fazer aquilo, mas hoje em dia já não é assim, porque o que um pode fazer, o outro já não pode. E, É uma coisa mais personalizada. e hoje em dia é uma coisa mais personalizada, temos a ajuda dos GPS e de todas essas plataformas que nos dão indicações de que aquele jogador já não pode, se calhar, fazer mais, mas este aqui pode e deve. Portanto, o controlo do treino de uma forma ativa e em modo live é muito importante para nós, equipa técnica. E desta forma, o clube prever se um jogador está em risco ou não de se lesionar. Portanto, acredito que é a grande evolução da parte tecnológica que nos está a ajudar a controlar melhor o treino. Agora, pegando um bocadinho nisto aqui para o Dário, de quem está dentro e fora dos clubes, como é que um clube grande, às vezes vê a tua interação com o jogador e o benefício que isso pode trazer ou não ao clube, no que diz respeito à continuidade do jogador, à performance do jogador, como é que tem sido esta Olha, tua dinâmica? isso tem evoluído um bocadinho como as outras questões paralelas a isso têm evoluído. Pegando um bocadinho naquilo que tu falaste há bocadinho, o jogador hoje em dia é um ativo, não é? Cada vez mais é um ativo, é um mercado em que se tu perdes um jogador por lesão, já o rendimento desportivo é afetado, mas depois financeiramente existe uma quebra muito considerável. Eu acho que nós, ou seja, estamos neste momento numa fase em que queremos duas coisas, ou seja, nós queremos aumentar o desporto, queremos aumentar o número de jogos, queremos aumentar, cada vez aumenta mais as métricas do jogador, cada vez o jogador joga mais, cada vez é mais disposto e com maior disposição, tendencialmente, traz obviamente uma maior prevalência de lesão, porque tu és mais disposto à modalidade. Para além de que, e nós às vezes esquecemos um bocadinho disto, se tu numa época jogas 30 e tal jogos, em 30 e tal semanas, à partida tu treinas uma semana para jogares um jogo. Se tu jogas 60, tu já não treinas aquele número de vezes. Portanto, a forma como tu preparas o atleta é menor. Tens muito menor exposição à preparação do que porque se tu jogas 2 vezes por semana e jogas uma vez na tua cidade e outra vez a 4 ou 5 horas de avião, tu já não treinas o dia da viagem ou treinas menos, não treinas o dia de jogo, o dia a seguir também já é um dia condicionado por causa da tua recuperação. Portanto, hoje em dia os atletas acabam por treinar menos em termos de horas e de jogar muito mais, e há uma necessidade muito grande de tu
para além das métricas que o Nuno estava a referir, porque obviamente tu agora tu consegues controlar o GPS, consegues perceber o que é que o jogador faz, o que é que não faz, tu paras e o clube hoje em dia olha e diz assim, ok, eu tenho este jogador que me faz isto, eu consigo controlar pela gestão ativa do treino esta métrica, e diz assim, e tudo o resto que acontece. O jogador come bem, o jogador dorme bem, o jogador treina, o jogador faz o trabalho de força ou não. E no que tu dizes respeito à minha posição, existem muitas abordagens diferentes. Aqui, hoje em dia, ainda não é consensual que todos os clubes se sintam perfeitamente à vontade para um profissional externo. A minha experiência, aquilo que me diz é a top cada vez é mais fácil, cada vez é mais simples, toda a gente entende. Acima de tudo, entendes o quê? O Nuno, com certeza, teve uma série de colegas que chegavam ao treino, treinavam, como ele. Se calhar o Nuno ia para casa e descansava, e tinha malta que se calhar não ia para casa descansar. E no final das contas, à partida, o profissional que se cuida, que quer comer bem, que quer ter um chefe de cozinha, que quer ter um fisioterapeuta que o ajude na recuperação, que quer ter um treinador que o ajude no desenvolvimento físico dele, à partida não é esse gajo que te está a dar, que te vai dar problemas. Ok? A lesão pode acontecer, é multifactorial. Quem me dera a mim que eu inventasse aqui um método de treino que garantisse que toda a gente nunca mais se aleijava. De certeza absoluta que era extraordinariamente bem pago. Não é o caso. Mas aquilo que acontece é, os clubes cada vez mais começam a perceber que tu tens um plantel de 25, 26, 27 atletas. Tu tens, na minha função, num contexto espetacular, 3, 4 pessoas no ginásio que te podem ajudar com os atletas. É impossível que o clube consiga dar a individualização de que eu consigo dar, que eu estou só centrado naquele atleta. E quando tu tens uma pessoa fora, e cada vez mais os clubes são abertos a isso, que tens uma pessoa fora que se preocupa com a higiene do sono do atleta, se preocupa se ele está a seguir a alimentação que tem que seguir, se a hidratação está ok, se o treino complementar está ok, e às vezes acabas por tirar um bocadinho o trabalho ao clube. Desde que depois exista aqui uma capacidade de comunicação, uma comunicação completamente transparente, que tu consigas conversar, entender que o atleta, a função do atleta é estar disponível para o clube. A função do atleta não é ser um bom atleta de ginásio comigo. Claro. E eu digo isto muitas vezes aos meus atletas. Estou-me a marimbar, para usar uma palavra decente aqui, para que o atleta seja bom ou mau no ginásio comigo. Eu quero é que o atleta treine comigo e que Seja bom no jogo. expresse isso no futebol dele. Uhum. Ponto. Não adianta nada que o meu atleta me diga o meu RM do supino subiu não sei o quê. Ok, mas estás a jogar, estás a ter rendimento esportivo, não estás? Acabou a conversa, não adianta. Isto e a ideia de que quem trabalha nesta área, de que quer, eu acho que nós temos que ter métricas, temos que avaliar, etc, etc, etc. Mas o atleta não passa a ser melhor porque é bom comigo no ginásio. Ponto. O atleta tem que ser bom atleta de futebol. E por isso mesmo eu tenho que. E hoje em dia, felizmente, tenho muitos clubes de porta completamente aberta, com o telefone disponível quase 24 horas para dizer assim, o que é que o atleta está a fazer no clube e como é que eu Posso consigo ajudar. ser uma solução complementar àquilo. Ok. Porque se o atleta faz um treino de força com qualidade, faz aquilo que tem para fazer no clube, eu não preciso de alimentar o meu ego e dizer, não, mas agora vais fazer comigo, porque o meu treino é que é espetacular. Não é, ok? Eu tenho é que olhar e dizer assim, há atletas meus que precisam de A, B, C, há atletas porque fazem o Z, o X e o Y no clube, há atletas meus que precisam do A, B, C porque não o fazem no clube e eu tenho que intercalar, ou seja, eu tenho é que saber como é que eu sou um complemento, como é que eu sou um aporte de qualidade a este desenvolvimento do atleta e não concorrente. Portanto, eu acho que quando nós profissionais temos confiança naquilo que fazemos, que eu acho que é um erro de muitos profissionais durante muito tempo, queriam esconder, queriam não dizer, não falavam com o clube. Aí tu pões-te numa posição em que o clube pode perfeitamente e deve, se não confia, dizer assim, pá, não acho que faça sentido, porque no final das contas não sou eu que pago o ordenado ao jogador. Claro. Não é? Portanto, Eu acho que, só para complementar, esta transparência é a coisa mais importante que tem que haver neste caso específico, porque nós, como treinadores do clube, preparamos tudo de uma forma a pensar que o jogador está disponível 100% para fazer aquela certa atividade e vamos de uma forma tentar tirar o melhor proveito tanto do campo como do ginásio, das vezes que é importante fazer no clube, e tem que haver esta transparência com a pessoa externa
de sabermos o que é que ele pode ou não fazer mais, porque o grande risco de lesão depois vai ser se ele estiver sobrecarregado, nós no dia seguinte que vamos tentar fazer qualquer coisa diferente a pensar que o jogador apenas fez aquele trabalho no dia anterior e que está 100% disponível, e não havendo esta comunicação, esta transparência, podemos pôr em risco o atleta por ele ter feito alguma coisa extra que nós não sabemos. Portanto, o mais importante nesta situação é mesmo a transparência e a comunicação do clube e dos membros responsáveis no clube com a pessoa externa, para não haver o risco de danificar o atleta. Então, aqui o objetivo sempre, o objetivo é como o clube, numa entidade coletiva, não conseguindo dar aquela individualização a cada um dos seus atletas, o objetivo deste reforço físico externo é conseguir colmatar aqueles pequenos déficits que o próprio clube não consegue àquele atleta específico, porque tem características específicas do atleta A comparativamente ao atleta B. Mas muitas vezes, acho que era aquilo que tanto um como o outro estavam a dizer, e se calhar hoje em dia não, mas antigamente o facto de eu sou um atleta de um clube de alto rendimento, sou um atleta do Barcelona. Estive a treinar, saio do treino, vou para o ginásio. Muitas vezes isto poderia ser visto como este atleta não está a fazer o repouso que devia fazer, vai para lá, vai fazer aquela sobrecarga, depois volta, teve uma lesão e a culpa foi por aquela sobrecarga que fez. Pode efetivamente continuar a acontecer. Não acho que seja só antigamente que isso acontecia. Isto pode acontecer é mesmo. Okay? Mas há esse cuidado enquanto o personal trainer do atleta dizer assim, porque um atleta é um ser humano e como qualquer outro ser humano, quando está a fazer uma tarefa desafiadora, é capaz de perceber, pá, fiz isto, mas quero fazer mais, porque eu consigo fazer mais. E diz, pá, Dário, fiz 50, mas eu sinto-me bem, quero fazer 100. E tu tens de ter a capacidade de dizer, opá, se calhar o 50 está bom para aquilo que tu precisas, porque sobrecarregar não te vai trazer nenhum benefício. O atleta, se nos contrata ou se procura o nosso serviço, tem que confiar naquilo que nós estamos a fazer. E nós temos que conseguir reunir informação, e essa informação, lá está, GPS de treino, GPS de jogo, carga de que o atleta está a fazer no clube, monitorizar descanso. Hoje em dia, eu durante muito tempo o meu trabalho foi essencialmente ser personal trainer e continua a ser na base. Mas aquilo que implica ser personal trainer no meu dia a dia hoje tem muito mais valências do que o que tinha há 5, 6, 7 anos atrás. Hoje em dia, por exemplo, os atletas que eu monitorizo diariamente são atletas em que nós temos acesso ao sono deles, temos acesso ao GPS deles, temos acesso à alimentação deles. O atleta ou tem um nutricionista ou tem o meu nutricionista, e muitas vezes tem um cozinheiro que toda a gente tem acesso. Por exemplo, eu tenho grupos de trabalho em que eu monitorizo o trabalho do cozinheiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do atleta, e em que toda a gente no início de uma semana sabe: o atleta jogou isto, o atleta vai jogar no próximo jogo neste dia, este e este dia são dias de treino, este e este dia são dias de recuperação, neste dia de treino nós vamos fazer isto. Então, fazendo este tipo de trabalho, o nutricionista já sabe que o atleta tem que ter um aporte maior, passa a mensagem ao cozinheiro para que isso aconteça nesse determinado dia, o fisioterapeuta sabe que o atleta vai estar mais carregado neste dia e mais solto neste dia e vai gerir esse trabalho dessa forma. E hoje em dia o meu trabalho, para além dos treinos, ou às vezes mais do que o treino, porque muitas vezes numa semana muito cheia de jogo, o treino que nós conseguimos dar ao atleta é menor, é o volume, o trabalho. Mas cabe-me a mim, hoje em dia, ser tipo o gestor da operação daquele atleta para que tudo esteja de acordo com aquilo que nós achamos que é o processo para o atleta. Se o atleta chega à minha beira e diz: Dário, mas eu sinto-me disponível, ok, eu tenho que ter capacidade de chegar à beira do atleta, eu não tenho dúvidas. Se calhar nós hoje vamos estar a trabalhar neste registro, eu não tenho dúvidas que estás cheio de energia e és capaz de dar mais, mas não te esqueças que amanhã o projeto é este, daqui a 2 dias o projeto é este e daqui a 3 dias é um jogo. E eu acho que se nós fizermos isto agora, tu aqui vais sentir. E é aquilo que nós falamos há bocadinho. O meu objetivo não é que ele seja bom aqui. Ser bom no jogo, na etapa final. Exato. Ok. Pronto, e aqui falando também um bocadinho da parte do pré-season, que é aquela fase em que o risco de lesão é maior, porque o jogador vem de uma fase que está parado, não é? E depois começa a intensificação do treino
é muito grande, não é? Uma pessoa que não faz nada começa a ter um pico de intensidade de treino muito grande, é aí que as lesões surgem. Eu noto que cada vez mais também os jogadores acabam por não fazer aquele dito descanso total em que estão um mês sem fazer nada, só estar com a família, férias, na praia, e decidem continuar a treinar e a fazer essa pré-season. Como é que tanto quem está nos clubes vê isso, e quem dá o apoio aos jogadores, como é que gera essa fase, o que é que tentam trabalhar nessa fase com os jogadores, como é que fazem com que o jogador possa estar na altura do início da época em boas condições, com menores riscos de lesões? Não sei se queres dar a tua opinião. Sim, eu vou começar então. Primeiro, temos que dividir um bocadinho, mesmo no profissional, onde existem tanto equipas que, que jogam 60 jogos, também existem no profissional equipas que jogam só os 30. E há profissionais que jogam 10 jogos. E o tempo de repouso de uma equipa que joga Champions, de jogadores que jogam as seleções e de jogadores que jogam nos campeonatos normais, para uma equipa, por exemplo, da segunda liga, que é profissional, que tem todos os profissionais também a pensar da mesma forma, mas o número de jogos é menor e o tempo de férias é maior. Então aqui vamos já dividir por dois escalões: os jogadores que jogam muito e os jogadores que jogam também, mas que vão ter mais tempo de férias. Portanto, o nosso approach, como se diz em inglês, agora está-me a faltar a palavra em português, para um jogador e outro já é diferente. Acredito, como a minha experiência como jogador, eu não fazia nada nas férias. Estamos a falar há 20 anos atrás também. Eu era aquele jogador que, ok, felizmente nunca me lesionei, fazia 40, 50 jogos por época e utilizava os 3, 4 semanas que eu tinha de férias para descansar completamente. Sim. E não fazia nada. E depois tinha a capacidade também, ok, felizmente nunca tinha grandes lesões, de chegar à pré-época e conseguir também fazer a pré-época de uma forma relativamente normal. Mas eu também sei que tinha muitos colegas que não eram capazes de fazer o que eu fazia. E lá está. O indicado, acredito que é muito importante o repouso total durante um X tempo, mas depois convém, independentemente, lá está, do tempo de férias que os jogadores vão ter, de serem capazes de estarem ativos, de fazer qualquer coisa. Claro que não vão entrar logo num ritmo de pré-época de uma equipa profissional, mas vão preparar essa pré-época para que quando chegue esse dia da pré-época normal com o clube, que estejam minimamente bem fisicamente para poderem acompanhar o resto da equipa. Portanto, lá está, depende muito do tempo total das férias e nesse tempo saber gerir um pouco o que fazer. Dário, férias sim ou férias não? Férias, sim. É assim, depende obviamente da calendarização, mas eu acho que, grosso modo, a receita é muito parecida com doses diferentes. Se tu tens um atleta que tem, e há atletas que têm 4, 5 semanas, 6 semanas, muitas vezes. Se tu pegares num atleta que está 6 semanas parado, eu aconselho a todos os meus atletas, mesmo que sejam 6 ou 2 semanas, a dizer X% dos teus dias, zero. Não vou dizer nada. Não quero falar contigo sequer. Ok. Mano, mas não. Vais, mas o que quiseres fazer, fazes sozinho. Não quero que tenha. Mas passas-me um plano. Não. Vais, aproveitas com a família. Queres ir ao ginásio e fazer um bocadinho de superior para te sentires melhor nas fotos da praia? Tudo ok com isso. Mas vai, não quero. Acho que é muito importante, até por nós temos uma fadiga periférica, temos uma fadiga do sistema nervoso central. Muitas vezes nós chegamos a finais de épocas completamente, eu não jogo, não é? Mas completamente congestionados do ponto de vista da informação, de calendário, de horário, de plano, de rotina. E às vezes é importante tu tirares o atleta daí e dizes assim, vai e está à vontade, está tranquilo. Se tens 6 semanas, se calhar dá para dar 2 semanas assim. Depende também um bocadinho de como é que correu a época do atleta. Se o atleta vem de um processo de lesão, Exatamente. vem com um problema de uma assimetria, se nós temos que trabalhar aí, podemos escolher estrategicamente quando é que queremos que o atleta faça este descanso e durante quanto tempo. Mas vamos achar num atleta altamente saudável, que correu bem a época, etc. Tem
5 semanas. Ok, dá uma semana e meia, 2 semanas de nada. Há atletas que não gostam, há atletas depois também que te vão dizer, pá, mas eu não me sinto nada bem depois quando volto. Exato. Ok, então fica uma semana tranquilo, vai de férias para onde tu quiseres, depois nós vamos voltar a trabalhar. Como é que vamos voltar a trabalhar? Depende também do atleta, para onde é que ele vai, de onde é que ele veio, o que é que ele precisa. Aquilo que eu explico é, qual é a vantagem daquilo que nós chamamos o off-season? Que é aquele trabalho que tu já deves ter visto muitas vezes, em que nós normalmente fazemos trabalho de campo e trabalho de ginásio complementar. Não é de todo que o atleta chega ao primeiro dia no topo da capacidade física dele, porque cientificamente, e tu sabes isto, sempre que há uma subida, existirá, obviamente, uma queda. Sim. Aquilo que nós queremos é que o atleta, e aquilo que eu digo muitas vezes ao atleta é, eu quero que tu chegues para que a tua pré-época, que normalmente eu não deve ter passado extraordinariamente por pré-épocas Difícil. difíceis. Aquilo que eu quero é que o meu atleta chegue e que a parte física não seja um problema, em que ele esteja único e exclusivamente preocupado em jogar. Em que o futebol dele seja a maior valia dele. Eu tenho muitos atletas, por exemplo, em que eu ouvia pá, que não, chegava à noite e não me aguentava, não dormia, não comia de tão cansado, estava todo arrebentado, fiquei cheio de dores. O objetivo é que nós pegamos no atleta, olhamos para aquilo que é o atleta, em que dia que o atleta vai se apresentar, em que dia que o atleta veio de férias, quanto tempo é que nós precisamos e organizamos em termos de programação o que é que nós precisamos com aquele atleta. Porque se tu tens 4 semanas é diferente programar para 4 ou para 2, é diferente programar para 3, é diferente. Então nós pegamos, fazemos uma programação para que gradativamente o atleta vá evoluindo, ok? E que chega àquele momento em boas capacidades. Eu continuo a achar que se comete muitos erros neste período. Por exemplo, eu acho gritante quando tu vês equipas, às vezes boas, em testes de avaliação física na primeira semana, a avaliar sprints máximos. Uhum. Tu não sabes o que é que o Uhum. atleta fez nas últimas 4, 5 semanas. Pode Não ter estado podes, completamente parado, não é? não podes Exato. expor o atleta a isto. Isto parece-me, ou seja, isto parece-me muito básico. Se tu falares com alguém, tens uma pessoa que teve 5 semanas sem estudar, é uma boa ideia fazer-lhe um teste no primeiro dia, estás com essa pessoa. À partida, não é? Se queres que aquela pessoa esteja bem, não é uma boa ideia. A mesma coisa do ponto de vista físico. O nosso objetivo é pegar naquela pessoa, fazer uma evolução gradativa. Se é um atleta que tem depois características que precisa de melhorar, é um atleta com muitos problemas de mobilidade do tornozelo, é um atleta com muitos problemas de posterior da coxa, é um atleta que precisa de melhorar, que precisa de ganhar alguma massa muscular. Por exemplo, há atletas nossos que chegam e dizem assim, olha, claramente, e fui instruído, pá, eu tenho que aumentar 1, 2 quilos de massa muscular. Se calhar com esse atleta nós começamos relativamente mais cedo, com um trabalho diferente, mais estrutural, para que consigamos chegar àquele objetivo. Mas depois é uma decisão. Aí nós sentamos com o atleta, quando o atleta nos procura, ou neste caso atletas já trabalham connosco, temos uma reunião de final de época e de preparação desse período e dizer assim, olha, nós vamos precisar disto, disto e disto, preciso de ti disponível nestes dias, isto é obrigatório. Ah, mas a mulher quer ir passar o fim de semana. Ok, pronto, vai lá passar a tua sexta, sábado e domingo, não sei o quê, mas segunda-feira preciso de ti aqui para tal. E os atletas cada vez mais são inteligentes, percebem como é que isto funciona. Tu tens que preparar esse momento dessa forma, para tentares, obviamente, que o atleta... Muitas vezes não é só que o atleta chegue lá e que não se lesione, põe as coisas desta forma. Eu e ele somos concorrentes de posição, temos características físicas muito parecidas, técnicas muito parecidas. Ele parte em vantagem porque está há mais um ano no clube. Às vezes isto acontece. Muitas vezes, se eu chego à pré-época e ele teve 5 semanas sem fazer nada e eu chego à pré-época com 2 semanas de treino, se nossas características físicas, técnicas, base estão aqui, à partida eu naquele momento vou estar aqui. Às vezes é o suficiente para ser eu a começar os jogos de uma oportunidade. pré-época, para ser eu a ter mais oportunidades e às vezes segurar uma época. Eu consigo dar um exemplo de 3, 4 atletas meus que hoje em dia jogam a alto nível, que em determinada fase da carreira deles chegaram. Eu tenho um atleta meu que não jogava no Sub-23 num clube de Primeira Liga, que tinha contrato profissional e foi fazer pré-época a essa equipa, e ao final de uma semana ou 2 semanas o treinador chamou e disse-me, oh miúdo, vou-te ser muito honesto, eu nem sabia o teu nome, mas tu continuas a correr assim, tu vais jogar. E jogou, e hoje em dia joga a alto nível. Se tu me disseres assim, eu acho que pelas características, pelo talento, pela capacidade de trabalho dele, ele iria chegar, provavelmente eu acho que ele iria chegar. Mas se calhar aquele timing da oportunidade foi muito importante para que as coisas acontecessem mais rápido ou mais naturalmente. Portanto, é um bocadinho isso. Ou seja, é darmos a oportunidade ao atleta para chegar ali num momento em que ele está capaz de jogar e aproveitar a oportunidade dele. Agora deixa-me só complementar um bocadinho o que o Dário estava a falar
que tem a ver com a evolução também do futebol, de há 20 anos atrás para agora. Provavelmente hoje em dia já não existem essas pré-épocas como nós estamos a falar. E se calhar o porquê acaba por ser por este trabalho extra que os jogadores também fazem no off-season, Uhum. que já chegam minimamente preparados na pré-época normal do clube, em que o clube já não se foca tanto na parte física mesmo, e mais na parte física dentro da especificação do jogo de futebol. Então, eh, felizmente para os jogadores hoje em dia já não há aquelas pré-épocas à moda antiga, de subir montanhas, de subir escadas, de andar a carregar sacos ou essas coisas todas. Eh, derivado também desse trabalho todo que é um acompanhamento extra durante o off-season e também eh, do benefício que tem para o jogo, trabalharmos mais a parte específica do jogo do que a parte física, que logicamente vai depois evoluindo com o tempo. E se esse trabalho já foi feito anteriormente, já não focamos tanto nisso e focamos mais no jogo em si, que é mais importante. Portanto, só para complementar, esta evolução do futebol também e a evolução das pré-épocas é uma coisa interessante e bonito de se ver, porque antigamente, quando se falava da pré-época, o jogador até dizia: quem me dera estar lesionado na pré-época, que depois só entra na... Mas hoje em dia não, hoje em dia as coisas têm melhorado e lá está, estamos mais focados no específico do que na parte física geral, que vamos cá dizer que antigamente se focava na pré-época, esquecia-se um pouco de futebol e era só o físico, e hoje em dia a pré-época de uma equipa de futebol é futebol e não é a parte física. Ok. Uma coisa, vocês já falaram aqui muito importante, parte física, já falaram do facto de dormir, do facto de comer bem. O Dário também falou da equipa dele, que tem um nutricionista, tem um chefe, tem pessoal ligado à parte do treino físico, mas há aqui certos pontos que já falámos, que me parece também um pouco importante, e pergunto-vos aos dois, que é, qual a importância também da parte psicológica e de um clube ou de uma estrutura que pretende reabilitar um jogador, porque o jogador não é só a parte física, mas também a parte psicológica, do apoio psicológico na alta competição, nos clubes, se existe esse apoio na tua equipa, se tens alguém que faz esse trabalho, como é que vocês lidam com isto hoje em dia? Isso é um aspecto que está agora, vamos dizer, nestes últimos anos a entrar em prática. Eu como jogador nunca tive nenhum psicólogo, nem com os clubes, nem nos clubes, nem fora dos clubes. Eh, mas é uma prática e que a gente vê cada vez mais assídua. Depois, quando terminei a minha carreira, por exemplo, no Apoel, durante uma ou duas épocas tivemos um psicólogo que acompanhava tanto os jogadores como o treinador também, que às vezes é importante também, e, e fazia esse acompanhamento, sinceramente. Acho importante porque somos todos diferentes E e o futebol é super competitivo, não é? Deve ser exatamente, o desporto mais competitivo. exatamente, Dentro da equipa toda a gente quer ganhar aquele lugar, e depois também entre as equipas toda a gente quer ganhar. Basicamente o jogador está sempre claro, alvo de e o pressão jogador, externa e interna, não é? e o jogador tem que saber lidar com essa pressão e aí também muitas vezes lá está. Fisicamente os jogadores são iguais, se não forem psicologicamente fortes, às vezes perdem por esse aspecto. E tentamos então fazer com que todos estejam ao mesmo nível para depois tirar o melhor deles. Mas ainda é uma coisa que não existe em todo lado. Por exemplo, agora no Irão não tínhamos, não havia. Eh, acaba também o treinador por fazer um pouco esse trabalho, que Coaching, também não é? faz parte do trabalho do treinador, seguir e acompanhar o jogador, não só fisicamente, mas psicologicamente, e acompanhá-lo em tudo o que for preciso. Quanto mais completo o trabalho do treinador for, muitas vezes o próprio treinador acha que ele consegue fazer lidar com essa situação, e então a parte do psicólogo ou do coaching já acaba por ser não tão necessária, mas é importante, eu acredito que é importante e cada vez vai haver mais, até agora também como existe o preparador físico externo, existem o coach também, que acaba por ser mais uma função que está a entrar agora em ativo no futebol.
E tu, Dário, o que é que tens a dizer Eu sobre acho fundamental. Nós não temos, na estrutura da Move Better, não temos nenhum profissional só nosso. Temos alguns profissionais que nós confiamos e que aconselhamos. Mas eu acho que os clubes começam a ter cada vez mais essa noção. Eu ainda agora, semana passada, tive uma reunião com basicamente o staff de um clube para trabalhar com um dos meus atletas e foi muito interessante porque eu até achava que ia reunir só com o fisiologista ou o chefe de performance e acabamos por reunir com a fisiologista, o chefe de performance, a pessoa responsável no ginásio, a psicóloga e o psiquiatra. E eu entendo a abordagem, porque muitas vezes tu, se queres convencer um atleta a fazer determinadas coisas, tu tens que o fazer entender que, ok, isto é benéfico para ti porque vai melhorar o teu jogo, vai melhorar o teu físico, vai isto e aquilo, mas muitas vezes também tens que entender o contexto do atleta, se o atleta tem uma predisposição mental para que isso aconteça, de onde é que ele vem, quais é que são as crenças dele. E eu acho que nós, treinadores, parte de campo, parte de ginásio, tenho atletas meus que me dizem: Não, eu pago-te pelo tempo que tu falas comigo. um pouco coaching então, está bem? Mas a verdade é que nós não somos, eu não tenho ferramentas a esse nível, ainda que tenha tirado algumas formações, eventualmente possa ter uma relação pessoal, não é essa a minha área de atuação. E eu acho que é importante que os profissionais que são bons nessa área desenvolvam esse tipo de conteúdo, porque querendo ou não, e nós falamos muito bem aqui da gestão de balneário, gestão de plantel, quem joga, quem não joga, mas no final das contas, muitas vezes nós estamos a pedir a tipos que tenham uma expressão futebolística, desportiva gigante e nós não sabemos o que é que se passa. Não é? Não sabemos se ele está a dormir, se ele está por ter problemas em casa, se com ele e com a mulher está tudo ok, se os filhos estão a passar por uma fase mais difícil, como é que ele está a lidar com um contexto novo, como é que ele está a lidar. E querendo ou não, quando nós hoje em dia nos preocupamos com tanta coisa ao redor do jogador, não nos preocuparmos com algo que é tão básico como ele está ok, ele está bem, ele sente-se bem para desempenhar. Porque, querendo ou não, eu quando estou menos bem na minha cabeça, eventualmente, hum, quantas pessoas é que vão ter noção disso? Se calhar poucas. Porque eu se calhar consigo continuar a performar aquilo que eu faço num nível médio que não é perceptível. Mas tu quando pegas num tipo que o expões a 70 mil pessoas a vê-lo num estádio, o expões a 10 milhões de pessoas a vê-lo em casa e a criticá-lo e a analisá-lo e a ver os comportamentos dele e como é que ele se portou e como é que ele reagiu a esta situação, a esta e aquela ou outra, se calhar aí é ainda mais importante que tu consigas perceber como é que aquele atleta realmente está. E aí eu acho que os clubes têm que ter, obviamente, soluções, ou deveriam ter soluções. Ahm, Acho que e também, obviamente, que defendo essa parte. Acho que é perfeitamente cabível que, se o atleta se sente confortável a fazer isso com o clube, espetacular. Se o atleta necessita de alguma coisa externa, até porque pode querer ter uma. Eu acho que os profissionais conseguem ter essa privacidade no clube, mas eu também entendo que às vezes o jogador se sinta mais confortável a falar com alguém fora daquele ambiente, Exato. muitas vezes para sair do ambiente. E nós falávamos há um bocadinho do treino, muitas vezes. Se eu estou numa equipa que ganha todas as semanas, eu jogo, eu estou feliz, é fácil eu acabar o treino do clube e dizer assim: é para fazer 10 séries no ginásio. É fácil. Agora, eu perco. Não sou o titular. Eu não sou titular. E eu vejo que a situação não vai mudar. E chego ao final do treino, que eu sei que não vou jogar daqui a 2 dias, e pedem-me para ficar lá, a olhar para os gajos do clube e a fazer mais 10 séries. Se calhar, Não mentalmente, a melhor coisa é ir para casa, Exato. ligar ao meu PT, ou o meu PT ir lá a casa e eu faço as 10 séries que tenho para fazer. É a mesma coisa com psicologia. Às vezes, se nós estamos num contexto em que tudo está mal, se calhar ir fora num ambiente em que é muito mais confortável para mim, em que eu me sinto mais liberto, pode ser uma ajuda. Portanto, eu acho que acho que é fundamental, mas acho que as duas soluções têm que ser aproveitadas para tentarmos tirar o melhor partido de seres humanos excepcionais, mas que têm problemas como toda a gente. Ok. Vou introduzir aqui um tema um bocadinho diferente. Falámos aqui de vários profissionais, mas em termos médicos, profissional médico, temos o jogador tem uma lesão, até se calhar foi operado. Como é que é a interação, tanto que tem os clubes com, neste caso, imaginemos o ortopedista que operou aquele jogador ao ligamento cruzado, qual é a interação que tem esse médico com o clube no que diz respeito? O que é que este jogador pode fazer, o que é que este jogador não pode fazer, até que ponto este jogador pode começar a fazer isto ou não pode começar a fazer aquilo, prognóstico de duração de reabilitação da lesão, mesmo vocês
que estão mais diretamente a trabalhar individualmente com o atleta, qual é a interação que têm com o profissional de saúde, nomeadamente o médico, o cirurgião do doente? É fácil? Não é fácil? Há um bom feedback da parte dele daquilo que ele pode ou não fazer? Deixa-vos muito à vontade? Às vezes sentem dificuldades em perceber até onde podem ir? Como é que é a vossa experiência? Bem, vou começar eu a dar e depois tu. Sim, tranquilo. Só para te dizer, eu acho que o mais complicado, muitos dos problemas que um treinador vive diariamente, acaba por ser um pouco com o departamento médico. Porque o jogador precisa sempre de qualquer coisa e, por tendência ou por precaução, o médico puxa-se sempre para o lado dele. Ao lado do jogador. Não, para o lado da proteção. Ok. E o que quer dizer proteção? Quer dizer tirar o atleta do treino. Uhum. O que é que o treinador quer? O atleta do treino. Ok. Então, existe sempre uma tendência de choque entre o departamento médico e o treinador, que é normal e vamos dizer saudável, entre aspas. Por isso, o médico quer a prevenção total, risco zero, o treinador quer o atleta dentro do campo, mesmo com dor. Se puder fazer, faz. Acaba por ser um pouco a perspectiva do treinador. E depois, a partir daí, lá está, os médicos fazem os prognósticos e o plano de recuperação, o treinador simplesmente tem que aceitar e seguir. O treinador só vai pegar no jogador quando o departamento médico dá o ok total. Mas achas que às vezes estes planos e este abandono da performance, do treino ou do jogo por parte dos médicos é um pouco só por tentativa de proteção ou também é um pouco de falta de conhecimento físico daquilo que realmente o futebol exige ou aquele desporto Exato. exige ao Acaba- atleta Eu acho- e o eu falta acho- de conhecimento também é um pouco, né? Quando nós não sabemos, Exato, sentimos eu sempre acho- medo daquilo que não conhecemos, Claro, não é? eu acho que normalmente ou tendencialmente os treinadores foram jogadores. A maior parte, vamos cá dizer 90%. E o jogador sabe que jogou, vamos cá dizer, 50% das vezes com alguma dor. Porque Uhum. é normal, o jogador raramente está sem dor. Vai uma dorzita aqui, uma dorzita ali, acontece sempre qualquer coisa. O médico não passou por esse processo. Então, se um jogador chega ao médico, dói-me aqui um bocadinho, lá está, como o médico não teve essa experiência vivida, apesar de ter toda a ciência por trás que sabe lidar com isso, tem sempre o receio se aquilo é suficiente ou não para danificar mais o jogador. O treinador acha que, ok, uma dorzita não é nada. O médico e o departamento médico têm que ser capaz de analisar o atleta, de analisar a situação e ter a certeza do que diz. E lá está, eu acho que por isso existe esse conflito, um conflito saudável ou um conflito que às vezes pode danificar o jogador ou não, que tem que ser perceptível dos dois lados e chegar a um meio termo. Quanto maior a experiência e as vivências que um departamento médico ou um médico tem numa situação, vai ajudá-lo a tomar a melhor opção. Eu acho que passa um bocadinho por aí, mas da nossa parte como treinadores é que temos que acreditar no médico, acreditar no que ele diz, mas também ter um acompanhamento direto ou um feedback do jogador, porque ele está a sentir o que nós também já sentimos no passado e por vezes uma dorzita aqui pode não ser nada de especial e se meter na balança e um pouco sentir o que pode ou não ser feito. Agora, depois o relacionamento e o processo, lá está, os médicos fazem, os fisioterapeutas acompanham, a reabilitação é feita, depois existe um processo intermédio que pode ser feito pelo personal training ou pelo membro específico da reabilitação que diz o jogador agora pode integrar parte do treino. E nós aí já entramos na nossa área e já faz o que tem que ser feito gradualmente até chegar à atividade normal. Mas, por exemplo, Dário, não sentes às vezes há um pouco de dificuldade ou um entrave da parte médica a dizer ele não pode fazer isto, ainda não quer que ele faça isto, porque depois também temos sempre o outro lado da medalha, não é? Eu sou médico, opero aquele jogador, faço uma cirurgia de um ligamento cruzado
Eu sei que quanto mais eu o proteger, maior a probabilidade daquilo resultar. Aquilo também, se não resultar, também é o meu nome que fica um pouco em Eu jogo. acho que a questão aqui será sempre. Vamos olhar para três profissionais diferentes. Tu tens ou quatro. Tu tens o jogador que quer jogar, obviamente, e quer estar bem. Tu tens o treinador que quer quase exatamente a mesma coisa, ou seja, quer que ele esteja disponível e jogar, por isso é que se calhar para o Nuno esta proximidade é tão grande. E tu depois tens os profissionais intermédios, como eu, um fisioterapeuta, um reabilitador. Tens um médico. O médico resolve um problema. Claro, Ok? Eu rompi o meu ligamento cruzado. O objetivo do médico é reconstruir aquele ligamento e garantir que ele está saudável e com capacidade, em primeiro lugar, para a vida daquela pessoa, claro. querendo ou não. A função primordial do médico não é garantir a performance daquela pessoa, é garantir a vida e a saúde daquela articulação, daquele ligamento, e depois garantir que ele volta à atividade normal dele. Portanto, aquilo que eu acho é, o médico muitas vezes resolve um problema, mas também esquece, ou pode-se esquecer que se nós quisermos esperar, se dissermos assim, eu rompo o meu LCA, quanto tempo seria realmente benéfico para eu recuperar aquele LCA? Se calhar não estaríamos a olhar para 7 meses ou 8 meses, se calhar se me disseres assim, olha, se tiver 2 anos sem grandes rotações é espetacular. Mas o jogador não tem 2 anos, o treinador não tem 2 anos. Portanto, eu acho que nós temos que chegar aqui a um meio termo, mas acho que, e acho que esse ponto é importante, que quanto mais informação a comunidade médica tiver acerca deste fenómeno do desporto, do fenómeno da performance desportiva, para quê? Para que, ok, ele está preocupado com isto, mas ele tem que ter informação e conhecimento para conversar com estas pessoas que estão aqui neste meio termo e para este grupo juntos aconselhar o jogador e o treinador daquilo que faz mais sentido. Aquilo que acontece muitas vezes na nossa interação, eu normalmente quando converso com clubes, converso com estas pessoas intermédias, ok? Mas nós temos muitas situações em que, por exemplo, o atleta é visto até às vezes por aconselhamento nosso por um médico e eu pergunto, falo diretamente com o médico, tenho uma reunião e pergunto qual é a opinião sobre. Normalmente aquilo que os médicos eu sinto que estão muito instruídos a fazer é fazer uma lista de nãos. Uma lista de não pode isto, não pode isto, não pode isto e não pode isto. Ou durante este período não pode isto, durante este período não pode isto. Eu acho que era importante que eles tivessem uma lista também de sims e entendessem qual é o procedimento a adotar aqui. Hoje em dia, acredito eu, pessoas como eu que temos alguma experiência neste tipo de trabalho, sabemos também já qual é a lista de não, sabemos quais são as contraindicações e depois ajustamos o processo, porque muitas vezes, e eu vou-te dar um exemplo há um jogador na Liga Portuguesa que eu acho que não é valorizado o suficiente, por exemplo, para aquilo que é o processo dele. Que é um amigo meu pessoal, é um atleta meu, que é o Nuno Santos, jogador de Sporting. Toda a gente, quando fala do Nuno, fala do feitio do Nuno. E eu acho que o Nuno devia ser um caso gritante de alguém que dizer assim, é possível tu teres 3 lesões gravíssimas e ainda assim seres um jogador extraordinário. E acima de tudo, pegar nestes jogadores e entenderem o que é que fazem um jogador como este conseguir voltar a performar a um nível muito alto. Estamos a falar de um jogador com dois LCAs uma ruptura do tendão rotuliano, em que se calhar uma lesão destas às vezes chega para acabar com a carreira de um jogador, três, não é? E eu acompanhei o Nuno após a segunda lesão. E uma das coisas que eu posso falar abertamente sobre isto, que ele me dizia quando recuperou da segunda, e acredito que agora desta vez também, é que um dos maiores problemas é que tu, enquanto jogador de futebol, a tua personalidade muitas vezes é tu és aquilo, tu és o jogador de futebol. Tu se calhar és o David, és médico, e és o David que tem um podcast, és o David que treina. O jogador de futebol muitas vezes é jogador de futebol. Eu digo que eles morrem 2 vezes. No dia que acabam a carreira e no dia que... É verdade, porque com certeza o Nuno sentiu isso. No dia a seguir em que eu já não jogo futebol, a vida dele pode-se ter preparado mais ou menos para isto, mas muda. E a lesão, durante muito tempo, tu deixas de ser atleta. E é importante que as pessoas à volta disso entendam que para todos estes fenómenos que nós falamos do sono, da dieta, do descanso, da cabeça, é super importante. É muito diferente para um atleta teu, tu sentires que estás a reabilitar-te, mas as pessoas olham para ti e tu sentes-te atleta. Tu continuas a mexer, continuas a treinar aquilo que podes, continuas a trabalhar coisas que são importantes para ti e o próprio feedback
tu lesionas, tu rompes um LCA, tu estás 7 ou 8 meses em recuperação e durante este processo não fazes quase que trabalho complementar nenhum. As pessoas vão chegar à tua beira, quase todo o discurso é então, como é que estás? Está difícil, estás mais magro, pois, vais melhorar. É muito diferente tu chegares à beira das pessoas e tu te mostrares ativo, tu te mostrares que estás a treinar, tu até tens uma composição corporal agora se calhar um bocadinho melhor. O feedback que tu vais ter das pessoas é tipo, pá, estás top. Estás com problemas. Quando voltares, vais voltar. E muitas vezes é a diferença de tu voltas, tu tens a alta médica, tu tens o ok, e mentalmente tu sentes que continuaste a ser atleta. Tu sentes que não perdeste nada. E tu chegas, tu tens que jogar, tens que te adaptar ao modelo de jogo, tens que te adaptar àquilo que te é pedido, mas estás disponível automaticamente para aquilo que tens para fazer. E eu acho que quando a comunidade médica tiver noção deste processo todo, e aí eu acho que envolve trabalho de fisioterapeuta, reabilitador, treinador, psicólogo, informar e dar formação também ao médico de que isto é importante, porque no final vamos ter uma recuperação melhor, ao sim ou sim. Porque se eles nos derem mais ferramentas, nos derem alguma liberdade também, porque à partida eu devo perceber mais de exercício físico do que o médico, ok? Não de todos os médicos, de certeza absoluta, mas de que a maioria, sim. Se tivermos mais esta informação, eu acho que vai ser mais fácil. Não vai haver esta guerra que o Nuno falou no início, de que tem, se calhar vai acontecer menos. Eu às vezes aos meus doentes costumo dizer: a cirurgia é só a primeira parte do tratamento. Isto é, isto pode soar assim um bocado escandaloso, mas uma cirurgia mais ou menos feita não correu muito bem, mas uma boa reabilitação se calhar tem grandes resultados. Uma cirurgia muito bem feita, uma reabilitação muito mal feita, Pode ter pá, maus resultados. tem maus resultados. E acho que é um bocadinho isso que tu dizes. A cirurgia é só a primeira etapa. E o que eu noto muito, principalmente pessoas mais velhas, que têm conhecimento científico, técnico, são excelentes profissionais na área deles, excelentes cirurgiões, mas depois falha muito compreender o que é que vem a seguir. E por isso é que eu perguntava mesmo isto, a importância de termos cada vez mais médicos que estão mais dentro do desporto, conhecer exatamente o que é aquele desporto, o que é que aquele atleta vai fazer, porque é completamente diferente eu fazer um ligamento cruzado, estamos a falar de um jogador de futebol, ou de um velocista, ou de um saltador em comprimento, ou de um maratonista, ou de um homem ou de uma mulher, e perceber o jogo em si, não é? O desporto em A si, especificidade. a especificidade. E às vezes, se calhar, também noto que esta relação de médico e o outro profissional pode ser uma relação um pouco desigual e pode não haver tanta esta abertura por certas pessoas para poderem aceitar que aquela pessoa que não é médica, que é um personal trainer, um treinador, também sabe e tem alguma informação que pode ser útil para nós. E eu sei que muitas das vezes isto não é fácil para vocês que estão desse lado lidar com certos colegas meus ou assim. Eu acho que quanto mais nós trabalharmos em horizontalidade e entendermos que cada um tem valências, ok? Eu não vou fazer uma cirurgia de LCA, mas à partida também não faz sentido que o médico depois vá prescrever treino de força a esse atleta. Eu acho que quanto mais horizontal nós trabalharmos e entendermos o processo da lesão como um processo contínuo, ou seja, e quando eu digo contínuo, às vezes é prévio ao momento da lesão. Ou seja, um processo de o atleta deve fazer isto para evitar que aconteça. Se acontecer, tem que fazer, obviamente, a cirurgia, o processo clínico, mas depois este processo vai se alongar durante muito tempo. E mesmo quando ele voltar a jogar, é parte do processo ainda. Ou seja, tu tens atletas que voltam a jogar, mas nós temos que ter ainda noções e considerações. E aí entra a parte do treinador e de quem está no campo. Mas eu acho que quanto mais cedo nós comunicarmos de forma horizontal e entendermos que a informação tem que ser um bocadinho mais abrangente, acho que é uma vantagem, obviamente. Depois também há aqui outro problema que é, por exemplo, o Nuno está numa posição diferente, porque o Nuno foi atleta de alta competição. Claro que ele, se procurasse um médico e lhe dissesse assim: dói-me o joelho, ele simplesmente não ia se virar para ele: dói-te o joelho a fazer o quê? Dói-me o joelho a correr, então deixa de correr, não é? Porque sabe que o Nuno precisa de correr, porque senão não conseguia fazer a sua carreira. Mas, por exemplo, eu ou tu, provavelmente já foste algum colega que disseste: pá, dói-me o joelho. E eles perguntam-te: mas dói-te o joelho a fazer o quê? Pá, só me dói o joelho quando eu corro. Ele então não corre. E tu dizes: pá, mas o meu sonho é
correr 10 km e ele olha para ti e percebe e diz, pá, mas porquê é que eu estou a sonhar correr 10 km? Pois há muito essa dificuldade, não é? Da pessoa que está do outro lado perceber, porque mais estúpido que aquele sonho seja, Certo. é o sonho daquela pessoa, não é? E nós temos que tentar de ir em encontro. Se calhar vamos criar mais problemas. Ou seja, é que tal a questão que eu te falei no início. Eu acho que o médico quer resolver aquele problema. Não é? Mas depois, se calhar, aquela pessoa Tem hoje que adaptar aquela a pessoa, resolução aquela pessoa hoje em àquela dia é pessoa. saudável e tem um Eu acho estilo de vida bom porque corre e tu se calhar tiras a corrida àquela pessoa e vais ter problemas mentais, vais ter excesso de Exatamente. peso, vais ter. Se calhar é Não, pior. sem dúvida que o médico eu acho que tem que depois ter a percepção do que está a fazer, a quem está a fazer e o que é que essa pessoa quer fazer. E de acordo com isso aí também pode ou não diagnosticar alguma coisa ou indicar alguma coisa diferente ou não. Lá está. Um médico específico para o alto rendimento já sabe que aquele utente, vamos assim dizer, ou que aquela pessoa tem que continuar a fazer o que estava a fazer antes. Então vai fazer tudo da melhor forma possível e com o menor tempo possível também, porque o tempo acaba por ser o dinheiro que os clubes investem nesse jogador também. E é importante essa. Voltando aqui só um bocadinho ao início, falámos no início que cada vez mais as crianças se mexem menos, relativamente às crianças de há uns 20, 30 anos atrás, mas vocês ainda continuam a achar que Portugal é muito, o desporto é muito o futebol, ou cada vez mais isto tem vindo a mudar? Acham que o interesse pelo futebol e por ser um excelente e um grande jogador de futebol no sonho das crianças ainda é uma coisa que está muito presente hoje em dia? Notam que tem vindo a diminuir? Vocês que são treinadores, que estão na área, como é que veem isso hoje em dia? Não, eu, do meu ponto de vista, acredito que eh, a tendência é para a sociedade em geral fazer mais desporto. Todos nós sabemos que o desporto faz bem. Esta noção de que o Dário fala que estamos menos ativos, as crianças estão menos ativos, então o facto de praticarem um desporto vai fazer com que as crianças e os nossos jovens façam alguma coisa em que estão ativos. Porque se não o tiverem, antigamente nós não precisávamos fazer desporto para estar ativos. Agora, se não fizermos, não somos ativos. Estamos no telemóvel, sentados no sofá, e eu vejo pelos meus filhos também, se eles não tiverem nada para fazer, estão no sofá, no telemóvel e acabou. Então, os pais procuram um desporto para os filhos, para eles estarem ativos, e então existem mais desportos para os jovens de hoje em dia. O facto do futebol em si, eu acho que a paixão de futebol continua igual como há uns anos atrás, mesmo havendo outras opções, mas também, lá está, acho que o número também aumentou de praticantes, então o futebol continua a ser uma paixão maior nos nossos jovens. Tens essa percepção também, Dário? Sim, eu não sei até que ponto é que nós temos, ou seja, se nós ou não continuamos a ter mais praticantes. Eu acho que temos em volume mais gente a praticar, tens mais academias a funcionar, tens mais estruturas. Eu acho que a maioria dos pais tenta que os miúdos façam alguma coisa. Eu tenho sérias dúvidas que nós joguemos mais horas de futebol hoje do que o que jogávamos há uns anos atrás. Ou seja, dando-te um exemplo muito prático. Nós, não sei qual a validação disso, mas havia muito aquela história das 10.000 horas de prática de alguma para seres um especialista em expert, determinada, sim. um expert em determinada especialidade. Se tu pegares uma calculadora e a minha filha, imagina que agora vai começar a jogar futebol e joga treina 4 vezes por semana, ser simpático, a partir dos 5 anos, que não acontece, mas vamos pôr desta forma, que joga 3, 4 vezes na semana, incluído o jogo do fim de semana, a 1 hora e meia por dia, que é normalmente aquilo que acontece. Multiplica isto agora dos 5 aos 18 anos. Não chega às 10.000 horas. Não tens hipótese. Como é que então tanta gente chega, ou quando tanta gente tem esse acumular de horas? Chega porque as horas que tu jogas no recreio, as horas que tu jogas em casa, com o teu primo, com o teu cão, contra a parede, fazem diferença nesse acumular de horas. Aquilo que eu acho é, a atividade organizada hoje é mais bem organizada, tem melhores condições, melhores treinadores,
mas eu acho que a atividade não organizada é muito menor. Sim. Portanto, o número de horas que tu jogas no recreio, eu lembro-me de tocava e a minha preocupação era saber se eu tinha levado bola. Se alguém tinha bola, correr para o recreio e ter espaço para jogar. Era a minha preocupação. E se não tiveres espaço, pões 2 latas de Coca-Cola, 2 mochilas e jogas com aquilo que tiveres. E isto faz diferença, ou seja, faz diferença nessa volumetria total. Se eu continuo a achar que futebol, e respondendo à tua questão, se eu continuo a achar que futebol será mesmo o desporto primordial, porque os maiores ídolos dos miúdos continuam a ser o futebol, a maior exposição, aquilo que nós adultos mais consumimos também continua. E eu acho que, e mudei um bocadinho a minha opinião em relação a isso, eu acho que a especialização precoce não é tão benéfica quanto isso. Ou seja, eu, por exemplo, achava, quando comecei a ser treinador, se calhar nos primeiros anos, que eu fui treinador de futebol, ou tentei ser treinador de futebol nos primeiros anos, eu achava que o miúdo tinha era que treinar futebol e não estar a gastar a energia dele com outras modalidades. Hoje em dia, por exemplo, já começo a olhar com outras diferenças. Tu vais aos Estados Unidos, por exemplo, e começas a acompanhar tipos da NBA ou da NFL. Eu não acompanho tanto beisebol, mas essas duas acompanho bastante. E tu tens tipos que até aos 17, 18 anos praticavam três desportos. E tu começas a olhar e dizer assim, praticava 3 desportos, como é que o gajo jogava 3 desportos, ou seja, tinha 3 jogos por semana, treinava para estes 3 desportos. Obviamente que ele tem uma bateria de horas, de volume de trabalho muito grande, mas depois tu também começas a ver e dizer assim, pá, é um gajo que joga futebol americano, tem uma capacidade de rotação torácica inacreditável, se calhar tirou alguma coisa do beisebol. É um gajo que tem uma impulsão vertical inacreditável, desculpa. Se calhar tirou alguma coisa do trabalho que fazia no basquete. E nós não temos isto. E nós não podemos achar que vamos aos próximos Jogos Olímpicos com uma bateria de atletas quando a nossa plasticidade enquanto atletas em Portugal é muito baixa. Nós jogamos futebol, somos extraordinariamente bons nisso. Eu acho que somos o melhor país do mundo nisso, a criar jogadores e treinadores. Ninguém com o nosso tamanho tem a nossa expressão no mundo do futebol, mas somos altamente especializados. Ou seja, eu acho que os miúdos vão continuar a ter. Acho que é importante, mesmo para o futebol, acho que é importante que os miúdos façam outras coisas, que saltam, que corram, que se desenvolvam. Mas acho que tem que haver um trabalho institucional, tem que haver um trabalho governamental para que se aumente o número de horas de outras modalidades, mas também que consigamos, enquanto sociedade, criar mais espaço para as crianças vir cá para fora e brincarem. Porque eu hoje em dia não sinto. Minha miúda, por exemplo, é apaixonadíssima por ir por parques, brincar, não sei o quê. Mas é um caso raro. A maior parte do tempo dela, ela sai da escola ou vai para a boxe ou vai para o estúdio do Porto, toda a gente à volta dela está a fazer exercício físico, ela acha que tudo é para trepar, tudo é para saltar. Tu já deves ter visto, chega à boxe, vai para a passadeira e quer fazer sprints. Mas é um caso porque nós fomentamos muito que isso aconteça. Nós, se pensarmos isto então a longo prazo, vendo as crianças cada vez por si só a mexerem-se menos, as instituições públicas, as escolas e assim não estão adaptadas para dar o apoio necessário para os jovens serem atletas, como temos estruturas, por exemplo, nos Estados Unidos ou assim. Tu queres ser atleta, és atleta e podes estudar ao mesmo tempo e tens infraestruturas que te permitem fazê-lo. Cada vez mais estes pequenos clubes, estas pequenas organizações são fundamentais para manter o futebol vivo em Portugal e para continuarmos a ser uma boa fábrica tanto de jogadores como de treinadores, porque se cortarmos nessa fase, nestas instituições, isto vai desaparecer um pouco, não é? Porque se mexem menos, as organizações públicas não permitem que se promova tanto a prática desportiva e o profissional de alta competição. Estas instituições são fundamentais, caso isso não aconteça, pode condenar as nossas futuras gerações desportivas. Nem só as instituições como as escolas. Eu acho que é fundamental nós entendermos enquanto sociedade porque é que não temos crianças a brincar na rua. E isto aqui Envolve muita coisa. Muita coisa. Ou seja, não envolve só Os políticas. perigos, exato, e os perigos que não haviam antigamente, que existem agora, que os pais têm medo de deixar as crianças a brincar na Mas eu rua. acho que Tudo que envolve a sociedade não é. Enquanto sociedade nós temos muito que repensar isto, porque tu não tens crianças. Minha filha tem 4 anos e eu se calhar não me sinto confortável em deixá-la ir para a rua à vontade. Claro. Mas eu acho que nós devemos mesmo pensar o porquê e como é que nós vamos conseguir moldar isto, porque, em última questão, eu sou apaixonado por performance e por desporto, mas não é a nossa maior preocupação. Nós se não tivermos pessoas, se as pessoas não se mexerem,
O movimento é fundamental para nós enquanto espécie, para nós enquanto evolução. Se nós não nos mexermos e cada vez formos mais formatados para ecrãs e miúdos com baixa motoricidade, eu acho que vamos ter problemas muito mais graves no futuro do que propriamente termos bons ou maus atletas, porque né, esse é o nosso divertimento, no final das questões. Eu acho que há uma questão muito maior aqui e que eu acho que as instituições desportivas fazem muito por isso, mas acho que nós, enquanto país, para vocês terem menos trabalho no futuro, nós temos mesmo que repensar um bocadinho como é que organizamos a sociedade e como é que organizamos este processo, porque acho que estamos cada vez mais atrofiados do ponto de vista do movimento. Ok. Acho que estamos quase a acabar. Uhum. Deixava-vos só aqui a fazer uma última mensagem. Consegui perceber que para vocês a prática desportiva, não só com o intuito de ser um atleta profissional, vocês têm isso como uma coisa importante em promover a saúde. Por exemplo, para os vossos filhos, que mensagem é, ou que coisas é que lhe diriam para tentar promover a prática desportiva no intuito de o desporto faz bem, isto pode-vos levar a ter uma vida melhor, mais saúde? Qual é a mensagem que vocês lhes tentam passar no vosso dia a dia? Sim, eu como os meus 3 filhos, eles gostam de futebol, mas em geral eles gostam do desporto, gostam de estar ativos e eu incentivo bastante. Claro que eu fui jogador, eles sempre viveram e cresceram no mundo do futebol. O meu filho mais velho jogou até uma certa idade, depois saiu, mas nunca deixou o desporto em si. Jogava ténis, depois virou-se mais para o crossfit, mas sempre ativo. E quando ele não está ativo, não se sente bem. E essa aí é a ideia: é fazer com que eles se sintam ativos. E a mensagem em geral é estar ativos faz bem à saúde. Eh, Pais Quando, ativos têm filhos ativos. Promove a atividade. também, pais ativos têm filhos ativos, isso também é verdade, que eles estão habituados que os pais não param. Mas em geral, e o que temos que passar é saber que a atividade física faz bem à saúde. E depois a parte profissional e a parte de alta performance não é para todos, mas a atividade física é bom para a sociedade, é bom para a saúde e vamos viver mais, com mais saúde, com menos dores e mais felizes também, porque o outro lado da atividade física torna pessoas felizes, mais agradáveis consigo mesmas e depois com as pessoas à volta. Portanto, eu acredito que o foco da atividade física, para além da parte profissional e de alta performance, tem que ser por uma sociedade saudável que sabendo que fazendo essa atividade física vai estar bem, vai crescer melhor, vai chegar a uma fase adulta com menos problemas e vai passar uma vida mais feliz, com certeza. Dário, tu como empresário também do fitness, com vários espaços, como é que cativas desde o mais jovem até ao sénior de 80 anos a vir fazer desporto? Eu acho, Podes dizer? eu acho que se nós olharmos um bocadinho para aquilo que falamos no início, a maior parte de nós começou a fazer desporto porque gostava, não é? E eu acho que esse é o cerne da questão. Eu posso ir ao médico agora e o médico aconselhar-me a fazer A, B, C, D, ou alguém pode me vir chatear a cabeça a dizer que eu tenho que fazer aulas de cycling todos os dias. Eu, com todo o respeito, acho isso fundamental. Já vi muita gente muito feliz com aquilo, mas não iria resultar para mim. Eu acho que todos nós começamos a fazer desporto porque ou nos apaixonamos pelo desporto em si ou por uma modalidade específica. E eu acho que quanto mais cedo nós, enquanto sociedade, mas nós no fitness ou no desporto, entendermos que temos que conduzir as pessoas para e criar soluções. É uma das coisas que nós, enquanto equipa, cada vez mais, eu acho que temos que nos preocupar em dizer assim, como é que eu crio soluções para que a pessoa venha, se sinta feliz e goste de fazer isto. Porque tu fazes crossfit, com certeza não é pela sensação que tu tens quando fazes burpees, não é? À partida, não será? É porque é que aquilo te dá e porque te sentes bem a fazer aquilo, porque o que é que aquilo cria em ti, o que é que existe do ponto de vista hormonal, mental em ti, que te faz querer voltar no dia a seguir. E eu acho que a ideia de que nós temos que criar soluções perfeitas não existe, nós temos é que, quer para os mais novos, quer para os mais velhos,
adaptar soluções e entender como é que nós conseguimos fazer com que aquela pessoa seja consistente e que consiga treinar a longo prazo. Eu digo muitas vezes isto aos meus, e já repeti isto várias vezes, provavelmente, aos meus treinadores. Pouco me adianta dar um treino extraordinário se a pessoa não voltar. Claro. 10 treinos medianos fazem muito melhor a uma pessoa do que um treino extraordinário. Portanto, mesmo nós, enquanto treinadores, muitas vezes eu quero ter uma bateria de conhecimento científico espetacular e ter a certeza de que eu sou o melhor do mundo a corrigir exercício. Espetacular. Se eu garantir que aquela pessoa sai dali com vontade de voltar, porque se aquela pessoa sair dali com vontade de nunca mais me ver à frente, o efeito que eu tive naqueles 60 minutos não vai servir de nada àquela pessoa. Agora, se eu conseguir juntar uma boa base, e eu, quando eu digo eu enquanto empresa, eu enquanto profissional direto, e nós enquanto influenciadores da prática desportiva, se eu conseguir garantir que aquela pessoa faz aquilo que lhe faz bem, mas que o faz de forma continuada, aí sim eu acho que vou conseguir ter resultados a longo prazo e moldar uma sociedade a que o faça. Portanto, a minha filha, se quiser fazer um desporto, eu quero que ela faça um desporto que lhe faça bem, mas que acima de tudo ela goste, porque ela vai ter vontade de o fazer mais vezes durante mais tempo e vai-lhe criar uma paixão muito maior pela prática desportiva. Eu acho que é isso. Eu acho que por exemplo, eu acho que o ginásio é uma ótima alternativa. Mas se tu és feliz a jogar futebol com os teus amigos 3 vezes por semana, vai jogar futebol com os teus amigos 3 vezes por semana. Porque vai ser muito melhor isso do que tu ires ao ginásio fazer um plano que tu não gostas durante. Ainda que eu, se me perguntaste, eu acho que o treino de força devia ser obrigatório por lei, acho que devia ser obrigatório por lei. Mas eu acho que nós temos que fazer coisas que nos apaixonam, porque era isso que fazíamos, foi isso que começamos a fazer com 5, 6 anos, e fazíamos, e não nos cansávamos, e estávamos sempre disponíveis e queríamos sempre fazer mais. E à medida que envelhecemos, começamos a querer fazer coisas que nos dizem que nós temos que fazer e que somos obrigados a fazer. Eu acho que o mundo do fitness tem que se adaptar um bocadinho, criar soluções criativas e positivas para as pessoas, e as pessoas têm que procurar coisas que realmente lhes façam ter vontade e paixão de fazer. Porque acho que no fundo todos nós temos ali qualquer coisa que, se fizermos, vamos gostar. Temos que descobrir isso. Obrigado aos dois. Obrigado pelo convite. Espero que tenhas convidados mais interessantes que eu e que corra muito bem para o futuro. Ok, obrigado aos dois. Obrigado.